Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta e no programa de hoje nós contamos com a presença do professor Dante Henrique Moura. Ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, instituição onde também é membro do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional, também é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN e coordena um grupo de trabalho Educação da Amped, além também de atuar junto ao Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio. E hoje está aqui com a gente falando sobre educação. Professor, seja bem-vindo ao programa. Olá, telespectadores do Educação em Pauta. Olá, Bruno. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente pensar sobre a nossa sociedade e a nossa educação. Conversando agora um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular, né, que está na sua terceira fase, última fase já, digamos assim, né, professor? Foi apresentada para discussão popular das instituições no Brasil, agora neste mês. Mas antes de chegar nesse assunto pontual, eu queria que a gente pudesse fazer uma contextualização, né? Nos últimos tempos, muitas decisões vêm afetando nitidamente o orçamento da educação, né? O dia a dia do trabalho, a oferta da educação, o currículo dos professores, o currículo também dos alunos. Eu queria que o senhor pudesse começar com essa contextualização, né? Por que tantas mudanças na área da educação nesses últimos tempos? Bem, Bruno, para falar sobre isso, e é verdade que estão ocorrendo todas essas mudanças, é preciso a gente e um pouco antes no contexto mais amplo da sociedade como um todo, porque o que vem acontecendo na sociedade brasileira como um todo interfere diretamente nisso que está acontecendo na educação. Não só na educação, como na saúde, na segurança pública, mas o nosso espaço é a educação. Então, eu vou procurar, para melhor situar o telespectador, fazer essa ligação. Fazer essa ligação entre o macro, né, da totalidade social e como isso se reflete nos diversos segmentos, e nós vamos tratar hoje aqui especificamente da educação e mais especificamente ainda da questão do ensino médio. Bem, num passado recente, aí, a partir dos anos 2000, mais precisamente a partir de 2003, nós tivemos um governo que era de uma ampla coalizão. E dentro dessa coalizão nós tínhamos um segmento mais voltado para uma busca de avanço, de conquista de direito social para a classe trabalhadora, e fazia parte também dessa coalizão uma linha mais retrógrada, né, contrária a esses avanços. Para a manutenção de sistemas anteriores. Para a manutenção do sistema de 500 anos né, do Brasil. Então, durante um determinado período de tempo, mais precisamente 2013 a 2016, dentro dessa coalizão, e dentro dessa coalizão não havia efetivamente um pensamento socialista de esquerda, mas um pensamento que dentro da lógica do capital lutava, né, pela concessão, por garantir alguns direitos básicos à população, à classe trabalhadora, principalmente a classe trabalhadora mais empobrecida desse país, e é fato que houve esses avanços, limitados por esse contexto mais amplo, mas houve esses avanços, e aqui não cabe a gente elencar esses avanços, mas os dados são muito claros dos avanços sociais que houve na sociedade brasileira nesse período. A sociedade passou a ser, desde as aulas de história, ensino fundamental, a gente via a sociedade como uma pirâmide, né? E com esse governo a gente passou a ser um losango. Né? Houve essas mudanças fundamentais. Muito bem. Mas essa parte da coalizão, cujo pensamento não estava prevalecendo, ela jamais aceitou isso, porque historicamente sempre esteve no centro do poder. E para voltar ao centro do poder, era necessário retirar quem estava governando, de certa maneira, vinculada a esse outro pensamento dos avanços sociais. Muito bem. Então era necessário retirar. E aí, sob o pano de fundo, a cortina de fumaça de combate à corrupção, porque na verdade não é isso, porque se fosse efetivamente uma luta pelo combate à corrupção, os que estão hoje no centro do poder seriam os que estariam atrás das grades. Né? E também não vou me aprofundar nisso, porque também isso é de domínio público. Muito bem, então, sob essa discussão da corrupção, se derruba o governo, legitimamente eleito, para se poder implementar esse golpe contra a sociedade, porque o golpe não foi a derrubada do governo. A derrubada do governo era um passo necessário para tomada do poder. Para a tomada do poder, e aí sim
perpetrar o golpe que está em curso contra a sociedade brasileira. E em que consiste basicamente o golpe? O golpe consiste em retirar esses direitos sociais que foram conquistados ao longo da história e com a intensidade maior nesse período de 2000. Então, por isso que a permuta do governo é uma luta de classe. É uma luta de classe. Né? Exatamente, representa a luta de classe. Então, retira-se quem estava, digamos, atrapalhando esse processo natural, né? Natural entre aspas aqui, de conservação dessa realidade onde uma pequena parte detém todos os direitos e a grande maioria não tem direito nenhum. Então, retira-se o governo para poder se implementar o golpe. E em que consiste fundamentalmente o golpe? Consiste em, por um lado, a retirada desses direitos sociais conquistados e, por outro lado, regular os interesses do grande capital. Ou seja, a retirada de decisões como o direcionamento de um investimento para a saúde e educação a partir do PIB. Né? Esse foi um primeiro... Esse foi o primeiro. A emenda constitucional 95 cumpre esse papel, que é congelar, né, os investimentos nas áreas sociais por 20 anos, incluindo, evidentemente, aí a educação. Então, há uma crítica, só uma pausa. O congelamento não houve do Senado, né? Claro. Do Judiciário, das outras áreas, só nas áreas sociais. Nas áreas sociais. E aí a gente vê claramente aí a retirada dos direitos. Mas onde é que está nessa medida atender aos interesses do grande capital? É porque juntamente com ela fica mantido a destinação de recursos do superávit primário para o pagamento dos juros da dívida. Para onde vai esse recurso? Para os grandes banqueiros. Tá? Então, de um lado, retira direito social, do outro lado, regula os interesses do capital. E aí um conjunto de outras medidas que vão na mesma direção. Ou algumas materializadas, como é o caso da reforma trabalhista, que também retira direito, foi rasgada a CLT, retirando direito social, por um lado, e regulando os interesses do capital do outro. A reforma da Previdência, que não foi aprovada e, por enquanto, está adormecida, mas o objetivo é exatamente o mesmo. Retirar direito da classe trabalhadora, praticamente inviabilizar a aposentadoria da maioria da classe trabalhadora, por um lado, e regular os interesses do capital, por outro. E aí se coloca também o ensino médio dentro desse ambiente como uma reforma? Exatamente. E aí, como é que a gente chega agora no específico da educação? Especificamente na educação, cumpre o mesmo papel de retirada de direito social por um lado e regulação dos interesses do capital do outro, a reforma do ensino médio. Eu queria fazer uma pergunta específica para o senhor, porque nossos telespectadores recebem em casa, né, propagandas do governo que dizem que a reforma do ensino médio vai flexibilizar o ensino, o aluno vai ter uma carga horária diferenciada, que inclusive ele vai poder optar em algumas decisões. Então, de fato, para quem está em casa, como é que ele vai entender que essa reforma do ensino médio, na realidade, não é melhor do que o que existia? Bem, vamos lá. Essa pergunta é fundamental para a gente desenvolver o raciocínio. O discurso da reforma, ele se sustenta, é claro, quem está propondo a reforma vai defendê-la e tentar convencer, né, a população de que isso é bom. Então, qual o pressuposto adotado? O primeiro pressuposto adotado, e que a gente vai mostrar que é equivocado, é de que o problema do ensino médio brasileiro é de currículo, é de organização, é como o currículo se organiza. Ou seja, não é infraestrutura, nem... E aí ele esconde da população a verdade. Que a verdade qual é? Que o grande problema do ensino médio, nós temos problemas curriculares sim, mas a essência está na falta de condições de funcionamento. De quê? Das escolas públicas desse país, desde o próprio prédio, a falta de laboratórios, de todas as disciplinas, acesso à internet, espaço para atividade social, cultural, desportiva, a climatização, por exemplo, na região Nordeste que nós vivemos, de um clima que é agressivo, você necessita, é uma necessidade você ter uma climatização para você poder ter um mínimo de conforto para um processo de aprendizagem. E você não tem, você não consegue se concentrar, né? Então, falta biblioteca,
Qualificação dos professores, incentivo à falta carreira. Professores, falta uma carreira, o professor não pode ter o regime de dedicação exclusiva, ele não pode se dedicar a uma só escola, ele tem que estar pulando de escola em escola, muitas vezes com um contrato na rede estadual, outro na rede municipal e muitas vezes também na esfera privada, de maneira que ele não pode se concentrar naquilo que é a finalidade para a qual ele foi contratado, que é construir coletivamente com seus pares o currículo, pensar sobre os seus sujeitos, que são os seus estudantes específicos de uma determinada escola, de uma determinada localidade, compreender aquela localidade onde os estudantes estão. Ele não pode fazer isso. Então, efetivamente, o grande problema do ensino médio está aí, nas condições materiais concretas de funcionamento. Então, se desloca o problema real para o que é um problema também, mas que não é o central. Então, esse é o primeiro grande equívoco. Aí, em nome dessa causa, de dizer, né, que é isso, aí disse, mas qual é o problema do currículo? É porque tem muitas disciplinas. Tem muitas disciplinas e o estudante é obrigado a fazer um conjunto de disciplinas que a ele não interessa. E aí vem a discussão o que respalda esse discurso de que essas disciplinas não interessam os estudantes? Não há nenhuma pesquisa séria nesse país que os estudantes tenham dito que o problema do ensino médio é porque tem muita disciplina. Não existe pesquisa sobre isso. Tá? Então, é do eu acho, ou parte-se de uma realidade que se quer impor à sociedade, e a partir daí se constrói todo um discurso como se isso fosse verdade. Só que o pressuposto não é verdadeiro, então não tem sustentação. Mas vamos lá. Então, a partir disso, o que é que se propõe? Um currículo flexível, que é o quê? Na verdade, o currículo flexível significa a retirada do direito do acesso ao conhecimento, porque antes da reforma nós tínhamos um currículo do ensino médio cuja carga horária mínima era de 2.400 horas. Isso significava o quê? Que mesmo diante de todos os problemas, todos os estudantes do ensino médio teriam direito, no mínimo 2.400 horas das disciplinas que compõem, e todas obrigatórias, o ensino médio. A química, física, biologia, matemática, história, sociologia, filosofia e tal. Que inclusive dentro dessa problematização por hora foi retirada e depois de um apelo público voltou. Exatamente. Né? Então, veja bem, você tinha no mínimo 2.400. O que é que a reforma coloca? Que essa carga horária, que era no mínimo 2.400 horas, que é o que era comum a todo mundo, ela é reduzida para no máximo 1.800 horas, podendo ser inclusive menos do que 1.800 horas. E além disso vem as tais 5 ênfases propostas. Então, onde é que está o problema? Primeiro, de cara à redução. E segundo, é que essas ênfases elas não vão acontecer para todos. O discurso da flexibilidade ele cai por terra. Porque, por exemplo, no Rio Grande do Norte, nós temos vários municípios onde só há uma escola de ensino médio. E essa escola de ensino médio não vai ter a capacidade de oferecer 5 ênfases, porque um dos grandes problemas estruturais é a falta de professores. Então ele não vai ter professor suficiente para oferecer 5 ênfases. E a própria lei já deixa isso claro. Que então, as ou seja, ênfases que vai serão... acontecer que em um determinado lugar só vai oferecer uma ênfase. Uma ênfase. Se um aluno quiser para outra, tem que morar em outro lugar. E que ele não tem condições de fazer. Mais gasto. Então, está claro que o discurso da flexibilidade via ênfases, ele não é verdadeiro. E quem está patrocinando a reforma sabe disso. Portanto, a intencionalidade implícita é a de redução do acesso do direito à educação para a classe trabalhadora mais empobrecida desse país. Mas isso não pode ser dito. A população tem que ser convencida do contrário. Já não será obrigatório para os particulares, para as escolas particulares? Porque, como a lei estabelece o mínimo, o que é que o Estado vai fazer? Vai cumprir a lei, que é o mínimo. Mas quem está na esfera privada, não. Por quê? Porque o pai que coloca o filho na escola privada, ele quer que o filho dele tenha acesso ao conhecimento. Ele está pagando por isso, vai exigir isso da escola e a escola vai continuar fazendo e vai até ampliar. Não é? Ou seja, quem tem dinheiro foi beneficiado nesse sentido. Exatamente. A reforma ela visa exatamente aumentar o hiato essa diferença, entre escola para pobre e escola para quem tem dinheiro. A gente ainda volta a conversar sobre esse processo de democratização do espaço da educação no segundo bloco. Você não sai daí, a gente volta já já. Voltamos no intervalo e eu continuo a conversar com o professor Dante Henrique Moura sobre as mudanças estruturantes na área da educação, agora conversando um pouco mais sobre a Base Nacional Comum Curricular. Professor, antes de chegar na base curricular, ainda conversando sobre esse processo de mudanças,
voltando para essa questão da democratização do espaço, né, e do diálogo que a gente pode fazer com outros modelos, por exemplo, com os modelos dos institutos federais, não seria uma referência para que a gente pudesse demonstrar? Não, existe um perfil de ensino médio, existe um trabalho qualificado de referência nacional e internacional também, porque tem os processos de diálogo com outras instituições que poderiam ser tomados como base para essas mudanças, por exemplo? Bem, muito oportuna a pergunta, Bruno. E aí nos ajuda a desvelar mais uma trama, né, nesse processo todo. Veja bem, qual é o grande diferencial dos institutos federais para as escolas das redes públicas estaduais e municipais, e no caso do ensino médio especificamente as das redes estaduais? É a questão orçamentária, né? Que essa questão orçamentária é que garante que exista na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica as condições materiais concretas de funcionamento. Então, existem os laboratórios, existem as bibliotecas, existe dentro desse contexto o acesso à internet, acesso a diversas formas e maneiras de informação. Existe espaço para atividade esportiva, cultural, artística, social. Saúde. Existe uma carreira docente estruturada. Existe a dedicação exclusiva que faz com que o docente possa se dedicar exclusivamente àquele campus onde ele atua, àquela instituição onde ele atua. Então, na essência, o que muda é exatamente o que é a questão central que eu coloquei inicialmente, as condições materiais concretas. Não então, que seja a solução, mas só para reduzir ao pensamento. Então existe um modelo, né, que vai realmente, digamos assim, certificar e chancelar que é possível fazer educação de qualidade com essa crítica que a gente faz e dessa outra forma. E aí é muito importante a gente colocar a tentativa que houve, por exemplo, no resultado do último IDEB, né, e do Enem, de não incluir os institutos federais. Dentro dos alunos que foram aprovados, né? Por quê? Porque se incluísse os alunos dos institutos federais, aquele panorama mudaria e se veria, a população teria o direito de saber o porquê. Que pode ser público e pode ser bom. Pode ser de qualidade. E de fato né? Não é? Então, mesmo diante, não é que haja uma ilha de excelência, que isso é terrível, né? Claro. Não é isso, não se trata disso, crítica, mas há problemas, mas é um modelo que funciona porque existe matéria, condição material concreta para funcionar. Não é porque quem trabalha nos institutos federais é mais abnegado ou trabalha mais do que os outros, porque existem as condições que não existem nas redes estaduais. E aí a gente chega então a essa base nacional comum curricular, não é? Como ela entra dentro dessa discussão? Nos últimos anos vem sendo discutida, agora no início do mês também ganha uma nova repercussão junto à sociedade. E eu queria que o senhor pudesse dizer o que representa essa base nacional, né, do ponto de vista mais ainda dessa questão do ensino médio, tendo em vista de que já foi aprovada, por exemplo, essa base nacional para o ensino fundamental. Para o ensino médio agora que ainda está em discussão, o que ela representa e o que ela significa? Ela vem ao encontro, né, dessa lógica geral de retirada de direitos, por um lado, e regulação dos interesses do capital, do outro lado. Ora, e aí tem uma coisa mais grave. Ela, com relação à formação proporcionada no ensino médio, o que é que ela faz? Ela estabelece o mínimo. E aí poderia se perguntar, mas não é necessário ter o mínimo? O problema é que, num contexto de retirada e de diminuição dos investimentos públicos, o mínimo vira o máximo. Então, não significa que aquele mínimo vai ser um ponto de partida. O mínimo vira teto. Entendi. E aí você limita o direito de acesso ao conhecimento de quem? De quem estuda na escola pública. Que quem é? Os filhos da classe trabalhadora mais empobrecida desse país. Então, esse é um ponto. E tem uma questão muito séria associada diretamente a isso, que são duas. Uma, eu vou dizer primeiro, que isso que eu acabei de dizer mostra claramente a retirada do direito. Onde é que entra
regular o interesse do grande capital. Por quê? Porque tanto a lei, quanto a base, quanto as diretrizes estabelecem como forma de oferta do ensino médio para a esfera pública a tal parceria público-privado, que nada mais é do que injeção de recursos públicos na iniciativa privada. É como o Pronatec fazia. Como o Pronatec, que agora é o Mediotec, que está no contexto da reforma. Então, se coloca transferência de recurso público para a iniciativa privada, então se cria um mercado para o ensino médio público para a iniciativa privada, com recurso público. Com recurso público. Então, você está retirando o direito de um lado e regulando o interesse do capital do outro, tal qual aquelas medidas no contexto maior da sociedade. Então, esses dois aspectos. Aí no futuro objetivo vai ser... já se discute a privatização de algumas universidades, inclusive estaduais, não é? Então, estamos caminhando por aí. No nosso estado, essa discussão da privatização da UERN, ela foi muito forte agora, no começo desse ano. Muito bem. E qual a outra grande questão extremamente grave? É a questão do professor. Da formação do professor. Por quê? O que esse conjunto de documentos que eu acabo de mencionar está colocando é uma vinculação mecânica entre essa base nacional curricular comum e a formação do professor. E aí vem uma questão extremamente séria. As disciplinas obrigatórias. Só tem 2 disciplinas que são obrigatórias, as demais não são obrigatórias. Nós temos aí 4 áreas, né? Linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. E sociais e aí, o que é que você tem? Você não pode não ter mais a formação do professor da disciplina específica. E um professor eclético, polivalente, da área de ciências humanas ou da área de ciência da natureza. E aí, sob o discurso da defesa da interdisciplinaridade. E aí a gente vai deixar muito claro, porque evidentemente a interdisciplinaridade ela é importante e ela é necessária. Mas uma coisa é a interdisciplinaridade. Um professor dialogar com formado em sociologia, que ao discutir a sociologia, ele vai estabelecer conexões com as outras ciências. Isso vale para todas as ciências. Uma outra coisa é você reduzir a formação do professor, você não ter mais um professor formado em sociologia e você ter um professor polivalente. E a partir de uma lógica que não é uma lógica de, por exemplo, se eu vou formar um professor que vai ser professor de sociologia, filosofia, história e geografia ao mesmo tempo, eu precisaria de um tempo muito mais amplo para isso. Mas isso não está em discussão. O que está em discussão é essa formação polivalente superficial. Porque parte do pressuposto que para ser um bom professor de determinada disciplina, ele precisa saber daquele conteúdo da Base Nacional Curricular Comum. E não é isso. O professor ele tem que ser um intelectual da área dele, ter um domínio de conhecimento muito mais profundo e a partir daí ele fazer o seu recorte para ser no currículo de todas as licenciaturas deveria ter disciplinas que pudessem investir nessa questão da interdisciplinaridade, dos saberes. E não você, sob a falsa defesa da interdisciplinaridade, precarizar a formação do professor. Porque o que vai acontecer é isso, vão jogar biólogos, matemáticos não, porque estão obrigados, mas nas outras disciplinas, filósofos, sociólogos, licenciados, e esse grande exército de reserva vai fazer o quê? Tendo em vista que na iniciativa privada você pode pegar alguém polivalente, né? E aí, Bruno, tem algo aí que é extremamente importante que a população saiba. Ou seja, o que é que está por trás do fim da obrigatoriedade dessas disciplinas? Né? Do ponto de vista da formação do professor. Vou falar agora especificamente do ponto de vista da formação do professor. É acabar com a obrigatoriedade de ter professor de sociologia formado em sociologia, de filosofia formado em filosofia, de química formado em química, de física formado em física. E ter esse professor generalista. E aí isso responde a um dos grandes problemas do ensino médio, que é a falta de professor nas disciplinas específicas. Para você ter uma ideia, no caso de sociologia, 89% dos estudantes do ensino médio não tem um professor específico de sociologia, formado em sociologia. Esse percentual é de 78% em filosofia. Onde existe o menor percentual de professores não formados, em língua portuguesa, que é 24%, mesmo assim é grande, e matemática, que é 34%.
coincidentemente, entre aspas, as únicas que se continuará exigindo a formação específica se essa reforma emplacar. Percebe? Então, pela falta do professor, o remédio que se coloca é deixar de ser obrigatória a disciplina. Então, se deixa de ser obrigatória... O argumento é pela falta do professor, né? Mas, na verdade, mas aí não sei se eu creio. A ideia é de que, na verdade, as disciplinas como música resgata o lado poético e as disciplinas filosofia e sociologia relatam o lado de uma visão crítica que a gente tem que ter ao entrar no mundo do trabalho ou a repensar esse mundo. Então, está bastante clara essa ideia, né? Claro, por que português e matemática? Porque as avaliações de larga escala, principalmente o PISA, que é o espelho, elas se baseiam fundamentalmente na língua e na linguagem, a matemática, né? na matemática. Então, por quê? Porque, do ponto de vista de formar o sujeito instrumental, isso é fundamental. Porque ele vai ter que saber a língua, inclusive na língua portuguesa, o ensino de língua portuguesa, inclusive o que se faz, por exemplo, no Instituto Federal, ele não responde a esse modelo que eu vou colocar agora, mas a intencionalidade que está, não é uma língua portuguesa que você possa, a partir da língua portuguesa, problematizar a sociedade, compreender a sociedade. Não, é uma língua portuguesa de cunho gramatical e instrumental para o cidadão aprender a ler uma instrução que ele vai ter que executar. Por isso ela é fundamental. E a matemática para você fazer as 4 operações. Isso é suficiente para o modelo de cidadão que eles querem. E, portanto, para isso, não é importante filosofia, história, geografia, nem conhecer em profundidade a química, a física, a biologia. É necessário ele ter aquele conhecimento instrumental para se tornar massa de manobra para essa lógica hegemônica da nossa sociedade. Ok, professor, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas eu agradeço pela oportunidade, mais uma vez, a gente dialogar sobre educação e, sobretudo, sobre esse momento de reestruturação de em vários aspectos do nosso país. Eu que agradeço, eu queria só deixar uma mensagem muito rápida, final, principalmente para a Rede Federal da Educação Profissional e Tecnológica. Resistir. Nós não estamos obrigados a implementar esta reforma, porque os institutos federais têm autonomia didática, pedagógica e financeira. E temos o argumento importantíssimo de que esse ensino médio, por todas as avaliações feitas, é o que de melhor há no país. Então, portanto, Rede Federal, nós não podemos, não devemos, temos o compromisso com a sociedade brasileira de não implantar essa reforma. Ok, professor, muito obrigado. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta, fazendo o convite sempre para que você possa acompanhar todos os sábados às 10 horas da manhã aqui na TV Câmara ou no canal do Campus de Educação à Distância do Instituto Federal, onde nós postamos também todos os nossos vídeos do nosso programa. A gente se vê na próxima semana. Até lá.